Gravando. Meu nome é Joyce, eu faço bacharelado em Administração Pública, na disciplina de Macroeconomia do professor Wilson José. Essa é a atividade 4, tá? Joyce Maia Ferreira Pedro, que é a atividade de apresentação do vídeo do modelo ISLM. O que é o modelo ISLM? A análise ISLM procura sintetizar em um só esquema gráfico muitas situações da política econômica por meio de curvas. A curva IS e a curva LM. Este esquema resume os pontos de equilíbrio conjunto do lado monetário e do lado real da economia entre a taxa de juros e o nível da renda nacional. O modelo ou análise ISLM é um instrumento muito utilizado na macroeconomia para analisar o comportamento global de uma economia e o efeito de eventuais ações ao nível da política monetária e fiscal neste mesmo comportamento. A apresentação do modelo é feita normalmente num gráfico, onde são relacionadas duas variáveis, que são as taxas de juros, colocado no eixo vertical, e o produto real, colocado no eixo horizontal. A denominação ISLM resulta no fato de um modelo combinar normalmente em termos gráficos duas curvas, como já foi dito, a IS e a LM. Cada uma delas representa uma situação na área fundamental da economia. O ponto de equilíbrio do modelo ISLM é o ponto em que acontece a interseção entre as duas curvas e representa uma situação em que o mercado de despesa e monetário se encontram em equilíbrio. Assim, apenas nesse ponto de equilíbrio existe uma oferta monetária suficiente para que seja gerada uma taxa de juros que equilibre a poupança e o investimento. A curva IS, por qual razão a curva IS apresenta inclinação descendente, ou então dizendo uma inclinação negativa? A curva IS ela retira da sua designação o fato de corresponder a diferentes combinações possíveis entre os juros e níveis de produção, nos quais o investimento é designado pelo I e a poupança é designada por S. A curva IS assume a forma descendente da esquerda para a direita no âmbito da representação gráfica do modelo ISLM, traduzindo o fato de como a diminuição das taxas de juros se verifica o aumento do investimento e, por consequência, do produto. Alterações na política fiscal vão produzir um efeito sobre a curva IS. Então, por exemplo, no caso de se verificar um aumento das despesas de consumo do Estado, o nível do Produto Nacional Bruto vem também aumentado por diferentes taxas de juros, pelo que nesse caso a curva IS vai se deslocar para cima. Fatores que afetam a inclinação da curva IS. Vai afetar a declividade da função poupança, ou seja, a propensão marginal a poupar, ou a declividade da função de investimento, a elasticidade dos investimentos em relação às taxas de juros. Fatores que vão deslocar essa curva IS. A curva vai ser deslocada pela variação dos seguintes itens: pelos gastos, que é o G, que são os gastos do governo, pelo T, que são os tributos, pelo X, que são as exportações, pelo N, as importações, C, que é o consumo, e de investimentos. Quando estas não são induzidas por alterações na renda e nas taxas de juros, as variações devem ser exógenas para deslocar a curva. A curva ela vai ser deslocada por fatores exógenos, que vão deslocar a oferta da demanda agregada por moeda. Uma política monetária expansionista, vai deslocar a LM para a direita. Significa que em dados níveis de taxa de juros, o aumento dos gastos do governo. A determinação aqui tem alguns modelos de gráfico, por exemplo, a determinação do produto, que é a figura 1, que é o equilíbrio do mercado de bens. A demanda por bens é uma função crescente do produto. O equilíbrio requer que a demanda por bens seja igual ao produto, tá?
Então, demanda, produto. Aí aqui é já uma derivação da curva IS, que é a figura 2, que é o efeito de um aumento da taxa de juros sobre o produto. Então, o aumento da taxa de juros vai diminuir a demanda por bens a qualquer nível de produto. Então, a demanda, produto, e vai ser o efeito que vai acontecer com a taxa de juros sobre o produto. Figura 3, que vai ser a derivação da curva IS. Então, aqui eu tenho a derivação que vai ser a demanda por produto e a taxa de juros pelo produto. Tá? Aqui, o equilíbrio do mercado de bens vai implicar que o aumento da taxa de juros leva a uma diminuição do produto, portanto, a curva IS é negativamente inclinada. Aqui também uma derivação da curva IS, que vai ser o aumento de impostos que vai deslocar a curva IS para a esquerda. Então, quando eu tenho a taxa de juros, vai ter o aumento dos impostos, né? Produto que vai deslocar essa curva para a esquerda. Um resumo da curva IS. A curva IS vai ter uma inclinação descendente para a direita, que vai ser negativamente inclinada. Essa curva será pouco inclinada se a elasticidade da demanda por investimento em relação aos juros for relativamente alta. E ela já vai ser muito inclinada se a elasticidade da demanda por investimento em relação aos juros for relativamente baixa. A curva IS desloca-se para a direita quando houver um aumento dos gastos do governo e para a esquerda quando os impostos baixam. Por que razão a curva LM apresenta inclinação ascendente? Então, por que ela apresenta uma curvação positiva? Essa curva é assim designada pelo fato de representar o conjunto de combinações entre as taxas de juros e os níveis de produto para os quais a procura de moeda. Então, aqui nesse caso, o L vai estar associado à liquidez, tá? Vai ser a venda, e o M vai ser moeda. A curva LM assume no gráfico, no modelo ISLM, a forma crescente, que vai ser da esquerda para a direita, pelo fato do aumento do produto aumentar a procura de moeda, para que sejam efetivadas as transações. Que, por sua vez, pressupondo uma oferta de moeda fixa, implica a necessidade de suportar maiores taxas de juros. No caso de uma política monetária expansionista, que vai ser um aumento de oferta de moeda, para que a mesma taxa de juros verifique-se um excesso de oferta de moeda, face à procura. Neste caso, torna-se necessário um aumento do produto que potencia a procura de moeda para que ocorram as transações. Logo, o equilíbrio no mercado monetário exige um nível de produto mais elevado para que a taxa de juros, pelo que a curva LM. Fatores que afetam a inclinação da curva LM. A declividade da demanda de moeda por transações e também preocupações. Declividade da demanda de moeda por especulação, ou seja, a elasticidade da demanda da moeda em relação às taxas de juros. E fatores que vão deslocar a curva LM é a oferta de moeda, tá? Que vai ser devido às alterações na política monetária, como mudanças de taxas de reserva obrigatórias e políticas de open market e até os redescontos. A demanda também de moeda por transações e precaução, afetada por variações nos hábitos da coletividade, no grau da verticalização ou expectativas sobre a inflação futura que vão afetar a velocidade da renda da moeda. A demanda de moeda por especulação também vai deslocar a curva, que se altera por variações nas expectativas sobre a rentabilidade futura dos títulos. Aqui temos alguns gráficos que mostram as curvas LM, demanda de moeda por oferta de moeda e taxa de juros de equilíbrio. A figura 5 vai determinar a taxa de juros. Então, a taxa de juros deve ser tal que a oferta de moeda, que é independentemente da taxa de juros, seja igual à demanda por moeda, que depende da taxa de juros. Então, aqui, ó, taxa de juros e moeda. Aqui já temos uma derivação da curva LM,
que é o efeito de um aumento de renda sobre a taxa de juros. Então, a taxa de juros, moeda. Então, aqui vai ter a renda, vai ser um aumento de renda. Um aumento de renda produz a uma dada taxa de juros um aumento da demanda por moeda. Dada a oferta de moeda, esse aumento da demanda por moeda leva ao aumento da taxa de juros de equilíbrio. E aqui já é um aumento de moeda faz com que a curva LM se desloque para baixo. Então, o aumento da moeda vai fazer com que a curva vai se deslocar para baixo, tá? Então, se a taxa de juros e renda, aqui já é taxa de juros e renda, quando eu tenho um aumento de moeda, essa curva vai se deslocar para baixo. Um resumo da curva LM. É a curva que dá as combinações de valores de renda e taxa de juros que produzem um equilíbrio no mercado monetário. Tem inclinação ascendente positivamente inclinada. Será pouco inclinada se a elasticidade da demanda por moeda em relação aos juros for alta. E será muito inclinada se a elasticidade da demanda por moeda em relação aos juros for baixa. Terá o seu deslocamento descendente para a direita, com aumento na oferta da moeda, e um deslocamento ascendente para a esquerda, com decréscimo da oferta da moeda. Aqui é a bibliografia de onde a gente tirou o texto, os gráficos. Obrigada.